Olá, eu sou a Mônica Fadu, sou ginecologista e obstetra já há mais de 12 anos. E se você está por aqui começando hoje, esse é o nosso podcast, o primeiro episódio de Se Tudo Der Certo Muitos, um daqueles projetos que a gente resolve desengavetar no começo do ano. E eu tô aqui com a doutora Sabrine para trabalhar essa questão do feminino, das questões nutricionais. A doutora Sabrine é nutróloga, já há mais de 13 anos aqui em São José dos Campos. E para a gente poder bater um papo gostoso, para poder entender o que está acontecendo com essa nova etapa da vida e trazer assuntos, curiosidades, dúvidas. Fique à vontade para fazer desse ambiente um ambiente de muita informação. E aí, doutora Sabrine, se apresenta para o público e vamos começar o nosso bate-papo. Bom, eu sou Sabrine, sou médica nutróloga, como a Mônica falou, há mais de 13 anos, atuo tanto em hospital quanto no meu consultório particular, já com uma certa experiência em relação a mulheres, menopausa, até mesmo porque eu também estou na menopausa, tive uma menopausa precoce, então eu consigo, com 42 anos, então eu consegui entender. Acabei tendo que aprender, na verdade, e estou aprendendo a cada dia como que é ser essa mulher que trabalha, que é dona de casa e que ao mesmo tempo tem que lidar com as coisas, com as questões da menopausa que não são tão simples assim, mas que são totalmente passíveis de serem tratadas, né? Seja de forma natural, seja de forma com medicamento ou com reposição hormonal, e espero poder contribuir. Com certeza. Eu acho que é muito legal a gente desmistificar um pouco dessa questão do o que é a menopausa, tô ficando velha, não tô ficando velha. Eu acho que, imagino que você também, vem de uma geração onde a menopausa já é assim, tá acabando. E ela, oficial, tende a acontecer com a mulher já em torno dos 55, já quase 60. Então, já é mais velha. E a gente fica muito com essa questão do... E Deus me livre chegar lá. Só que chega, né? E ainda bem que chega, porque se não chegar, outra opção é pior. E aí, como a gente vai tratar com isso? Como a gente vai lidar? Como a gente vai fazer desse momento um momento leve e, né, ir melhorando o que dá para melhorar? E aceitando que não dá para mudar. Não, com também. certeza. E quando você pega algum tempo atrás, a mulher, quando entrava na menopausa, ela começava a maternidade muito mais cedo. A maioria não trabalhava, era só dona de casa. Então, quando ela entrava em torno dos 50 anos, ela já era avó e estava só mesmo uma demanda muito menor. Hoje, você pega a mulher acima de 40, 50 anos, a realidade é completamente diferente. 40 anos tem muitas tendo filho. Exatamente, começando a família agora, né? E às vezes vai entrar numa menopausa com um filho com 10, com 5, com 7 anos, e ela tem que estar em alta performance. E mesmo as que já estão até psicologicamente, porque enfrentar aí uma puberdade junto com uma menopausa não é moleza, não. Exatamente. E a mulher antiga, a mulher mais velha, né, de 30, 40 anos atrás, os filhos já tinham saído de casa nessa idade. Já estavam casados, né, com filhos. E até as que não estão nessa questão de filho, tudo, a mulher hoje, a mulher produtiva, a mulher que trabalha, geralmente com 40, 50 anos, a gente está entrando no auge da nossa carreira, né, com 20 anos de formada, né? E os médicos que o digam, porque a gente, na medicina, terminou a faculdade, você vai fazer a residência, aí você vai se dar plantão, aí você vai se estabilizar aí financeiramente, aí você vai pensar em ter filho, você já tá ali próximo aos 30, 40 e tal, e aí você quando acorda, você fala, nossa... E é muito interessante, eu fui num jantar de família, eu sou a mais nova da minha família toda, e muitas mulheres tal, e todo mundo falando assim, não, porque eu ando cansada, não, porque eu tô meio deprimida, porque eu tô tomando remédio psiquiátrico, não sei o que, e eu, a mais nova, né, só a priminha, falei, gente, e como é que anda, né, vocês já viram questão de menopausa, estão indo no ginecologista, como é que tá essa história? Não, Deus me livre, eu ainda menstruo todo dia, todo mês, isso tá longe, Deus me livre, eu falei, gente, vale a pena olhar, porque muitas vezes você vai ajustando, vai melhorando, vai fazendo uma transição mais suave e não precisa ser sofrido, não precisa ser Deus me livre. E muitas das vezes também, às vezes quando já começa a ter esse olhar, mesmo antes de começar a falhar a menstruação, já vai fazer outras coisas, não necessariamente só ter que repor hormônio, porque as pessoas têm essa ideia de que menopausa é igual à reposição hormonal e não necessariamente
é isso e muito menos só isso, né? Que são coisas que, se você não olhar com carinho para a tua performance de vida, para os teus hábitos, para as suas vitaminas, para as outras questões que seu corpo também tem, para sono, para tudo isso, a transição da uma fase de fertilidade para depois para uma menopausa pode ser realmente muito mais suave. E se tiver tudo muito degringolado, a saúde em geral, vitamina falha, tudo muito falho, o hormônio, ele não funciona tão bem. Porque ele vai pegar um organismo totalmente inflamado, os receptores não estão lá para receber. Então, assim, você tem que ir preparando esse corpo para entrar num momento, numa transição de saúde. Vai estar cheia de placa de ateroma, vai estar, né, a hora que você resolve, e aí já complica a nossa vida. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a princípio é climatério, ela ainda está menstruando com algumas falhas e chegou lá com inúmeras queixas de fadiga, cansaço, o cabelo está mudando, não tem mais a mesma performance e tal. Mas aí você vai pegando o histórico da paciente, por isso que é importante uma boa anamnese, uma boa conversa, né, numa primeira abordagem, e a paciente fazia nada por ela. Né? Então, aquela paciente que ainda toma refrigerante, que faz uma atividade física mais ou menos quando dá, que trabalha de 7 da manhã, ela é empresária, então ela trabalha de 7 da manhã, às vezes até às 10 da noite, pula a refeição, ela é dona de área alimentícia, então ela come no próprio trabalho, só que é uma padaria. Então, ela é pão com café com leite de manhã, de tarde, de noite, ela nem almoçar, ela almoça. Né? E tá cheia de queixas. Então, assim, eu falei, olha, você não tá fazendo o básico bem feito, né? Ainda tomando refrigerante, ainda comendo muito industrializado, não fazendo atividade física, toma 2 copos de água por dia. Como que vai ter resultado? E entra também muita questão psicológica, né? Cadê o autoamor? Cadê eu preciso cuidar da minha saúde com amor, eu preciso me amar, eu preciso me gostar para poder melhorar minha alimentação, minha atividade física. Cadê a minha prioridade, né? Porque exercício não é falta de tempo, é falta de prioridade. Ah, exatamente. A alimentação também. Então, assim... Eu paro para olhar, até eu me comparando comigo mesma, né? Quando eu olho eu antes da menopausa e eu agora, eu tô muito melhor depois da menopausa. Foi menopausa forçada, foi menopausa cirúrgica, né? Eu não tive opção, eu dormi de um jeito e acordei 5 dias depois sem nenhum hormônio. E são as piores pro corpo, né? Tipo assim, você não teve tempo de adaptação nenhum. Você foi dormir de um jeito, eu brinco que ninguém vai dormir sem menopausa e acorda de menopausa. Mentira. Tem gente que é exatamente assim, mas quando é cirúrgico. Do contrário, você tem todas as alterações, você tem tempo, você tem psicologicamente como se organizar. E aí, quando é uma questão cirúrgica, é bem mais complexa. Exatamente. Aí que eu tive que ver que antes o estilo de vida que eu tinha, olha que eu sempre me cuidei, mas eu não era a prioridade na conta, a prioridade era meu trabalho. Né, era atender, era estar no hospital, dar plantão e tudo. E eu tive que mudar a minha vida, de me colocar em primeiro lugar, de começar o dia por mim, porque a gente, como médico, a gente sabe que nunca tem hora para acabar, principalmente quando a gente tem consultório, né, que não tem horário para fechar, né, só quando realmente tudo termina. E hoje eu me colocando em primeiro lugar, eu começo o dia por mim, tive que aprender a dormir mais cedo para poder acordar mais cedo. E hoje eu vejo que eu me cuido muito melhor, eu me sinto muito melhor, mesmo estando na menopausa, em relação à disposição, energia, até mesmo beleza estética, do que antes da minha menopausa. Porque isso agora eu olho, lindo, pra mim, né? É muito. Isso é muito especial. Isso, eu acho que falta muito a gente entender de fato que não, menopausa não é um fim. Ela pode ser um recomeço, ela pode ter beleza, ela pode ter aprendizado, consciência. Então, assim, é só priorizar. Exatamente. Só priorizar. Como em muitos momentos, né? Tem pacientes que às vezes precisam de uma doença para poder despertar para a vida. Quantas histórias bonitas a gente vê, inclusive, na internet, né? Que depois de um câncer de mama, a mulher modificou completamente a vida, ressignificou várias coisas. Hoje, por exemplo, para eu tirar horas de sono minha, tem que ser uma coisa que vale muito a pena. Que me acrescente alguma coisa. Nem que seja o lazer. Até o lazer. Tem que ser alguma coisa. Agora, só ir por ir ou só ir porque todo mundo está indo, nossa, isso não cabe pra mim. Eu brinco que a bebida alcoólica, ela entra num lugar de o que você vai beber. Exatamente. Com quem você vai beber. Quando você vai beber e quanto tempo você tem para se recuperar.
Porque do contrário não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. Se é uma bebida, né, uma coisa mais que não vai te encher os olhos, não é um drink gostoso, não é um bom vinho, vamos combinar. Vou ficar na minha água. Porque amanhã eu vou estar com mais disposição, com mais energia. A gente passa a reavaliar e a ressignificar muita coisa do que realmente é importante. O importante não é se sentir bem, ter energia, disposição para poder fazer as coisas que a gente tem que fazer, trabalhar, passear, né, curtir, ter lazer, estar com a família, mas estar sempre disposta e não só com aquela coisa, eu tô cansada, eu tô cansada. Não, e se sentir bem é muito bom. É quase um vício. Uma vez que você entra numa autoconsciência de se sentir bem, você chegou, você conheceu o que é aquilo, você não quer sair. E aí fica fácil você dizer não pro pãozinho, pra Coca-Cola. Pelo menos pra mim, essa é a minha percepção. Quando eu cheguei no meu momento de me sentir bem, eu também acho. Eu ainda não entrei na menopausa completa, mas já venho tendo algumas alterações. E hoje eu me sinto, quando eu comecei a olhar para a mulher e ver e falar assim, realmente, eu tenho que pontuar algumas coisas. Eu brinco assim, tem uma turminha que a gente gosta de sair, de tomar um drink, não sei o quê. Aí vai para casa de um, vai para casa do outro. Hoje eu levo uma salada, eu levo uma batata doce, eu levo pro churrasco, porque eu falo, não dá, gente, eu preciso escolher. Se eu tô aqui com vocês hoje e preciso trabalhar na semana que vem e ter minhas filhas e quero continuar me sentindo bem, eu tenho que comer bem. Só carne hoje em dia não vai, eu preciso de uma fibra, eu preciso de um carboidratozinho para poder lidar com aquela álcool a mais que vai ter ali. Água, muita água. E a gente começa a entender que às vezes os encontros não são, que eu falo para os pacientes, você está indo se encontrar, confraternizar com as pessoas ou está saindo para beber? Ou está saindo para comer? Né? Então você pode ir, eu fui em todas as confraternizações de final de ano, né? Só que ou quando eu sabia que o local realmente não vai ter nada que eu possa comer, que as escolhas do local não era minha, eu comia em casa antes de ir, ou então sempre tem alguma coisa que você pode pedir dentro daquelas escolhas, fazer escolhas inteligentes. Você não precisa deixar de, mas aí eu vou virar uma antissocial porque eu não posso comer nada. Você não está saindo para jantar. Você está saindo para confraternizar. Agora, quando você sai para jantar com um amigo, por exemplo, você pode escolher um restaurante que tem uma versão um pouco mais saudável daquilo que você quer comer. Você não precisa viver de porcaria ou viver de bebida alcoólica. E parece um papo de gente chata. Mas não é possível, é muito possível. É priorizar, é olhar e falar, não, realmente eu quero me sentir bem, eu quero ir para esse caminho, né? Eu quero me priorizar, eu quero acordar e me colocar em primeiro lugar, eu quero beber água, né? Eu acho que isso acaba melhorando muito a gente e fazendo a gente ser mais feliz. E eu acho hoje, com a minha visão, tanto de nutróloga quanto de mulher na menopausa, eu acho que realmente a menopausa, para mim, né, a visão que eu tenho hoje, somando essas duas Sabrines que existem dentro da mesma pessoa, realmente é um despertar. É um despertar assim, ou você olha para você, ou você olha para você. E não é só fazer reposição hormonal. Não é. E aí eu queria te perguntar, como entra essa história de micronutriente, macronutriente, na menopausa? O que é o mais importante da gente olhar? Fala assim, é a questão inflamatória, é vitamina, é tudo junto, provavelmente? É um olhar como um todo, né? É você primeiro entender a história daquela paciente, né? Como que foi o antes dela, até porque os sintomas da menopausa estão muito relacionados, eu vejo, pelo menos na minha prática, a como a paciente viveu até ali. Né? Se ela teve um estilo de vida, pelo menos o mínimo saudável, de se cuidar, de ter uma prática regular de atividade física. Eu tenho pacientes que passaram pela menopausa, fazem reposição hormonal, mas sempre se cuidaram. Então não foi um processo tão sofrido. E como tem pacientes que chegam lá que estão só desesperadas porque estão sentindo tudo em todos os órgãos e todos os sistemas. Então é muito individual. Então é muito o histórico da paciente, de como foi antes dela chegar até ali, né, do que ela viveu, do que ela vivenciou, de se ela teve doenças ou não, né, esse paciente já chegou bem debilitado, e o que ela espera dali para frente, o que ela está disposta dali para frente. A gente vai fazer um check-up, né, vai dosar as vitaminas, vai fazer exames, pegar lista de medicamentos que ela toma, e somar isso tudo. O que a gente vê muito, na maioria das mulheres adultas que não se cuidam muito, é um processo inflamatório crônico.
né? Você vê alterações laboratoriais, inclusive, né, de marcadores inflamatórios, e também no aspecto da paciente, né? São pacientes mais inchadas, com barriga inchada, com queixas de retenção de líquido, com aspecto de cabelo mais pálido, de cabelos não bem, de aspecto, né, ruim do cabelo, da pele, da unha. Você olha muito um processo inflamatório crônico, aí tem várias causas, né? Mas a alimentação é um dos principais. Né, as pessoas ainda desembalam muito e descascam menos. Eu brinco que assim, a matemática, ela é uma vez por mês no mercado, 2 vezes por semana na feira. Se você mantiver essa regrinha, você pode até errar, mas vai errar pouco. Exatamente, né? Então, e essa pessoa fala assim, mas a alimentação é difícil. Não, não é. É comer o que é natural. Comida de verdade. É comida de verdade. Até se você for comer um pão, então opte pelo pão francês, pelo menos, né? Que é um pão que é feito todo dia, que não dura nem 24 horas, ele estraga se você não congelar, né? Diferente de um pão de forma que vai durar 30 dias dentro de uma embalagem. Né, um leite de caixinha. Então, mesmo se você for consumir alimentos que a gente considera de uma outra visão mais inflamatórios, então pelo menos tenta buscar o mais natural dentro da versão daquilo que você acha importante você consumir. Aquela história, né, de ler os ingredientes e ver. Você tem na tua cozinha? Então, não vai ser tão ruim. Não tem na tua cozinha? Será que é comida? Tem um médico, um dos principais oncologistas do Brasil, ele chama da dieta do divino. Né, foi feito por Deus? Que perguntaram para ele qual que é a melhor dieta anti-câncer, né? Ou para prevenção, ou para o tratamento, durante o tratamento. Ele chama de dieta do divino. Foi feito por Deus? Foi, ok, pode comer. Não foi feito por Deus? Não consome. Né, porque aí é um produto, não é um alimento, né? E a gente quer que o corpo responda de uma forma positiva se você não está nem fazendo o básico para ele, que é nutrindo de uma forma correta, começando pela alimentação. Então, a gente sempre tenta corrigir primeiro pela alimentação e depois coisas que a gente sabe que ou está insuficiente no exame de sangue do paciente ou que realmente não tem boas fontes naturais de alimento para aquele grupo de vitamina que ele precisaria usar, aí a gente vai partir para os suplementos, tá? Mas a maioria precisa de um bom ômega 3, a gente não tem boas fontes alimentares, ele tem um potencial anti-inflamatório. A cúrcuma, a gente consegue, o paciente que tem o hábito de consumir todos os dias, ok. Uma boa coenzima Q10, que ela está na rota do envelhecimento, né? A gente vai diminuindo a nossa produção, a gente precisa dela para produzir energia dentro da mitocôndria. Então, e os outros a gente vai dosando, mas a maioria vai precisar de um bom ômega 3, coenzima Q10, magnésio. O solo brasileiro não é rico em magnésio, então a gente acaba suplementando, então a gente não vai ter boas fontes alimentares. Mas o básico é começar revisando a vida do paciente e vendo em relação à alimentação, a sono e à atividade física. Eu falo sempre que os 3 pilares da boa saúde: alimentação, sono e atividade física. Dificilmente você vai estar com os 3 impecáveis a maior parte do tempo. É equilibrar pratinho. Você só não pode deixar o pratinho quebrar. Então, assim, ele pode estar meio bambo, ele pode estar meio capenga, mas ele não pode cair. Se ele cair, também tem solução, mas vai dar mais trabalho. E se você conseguir manter os 3 mais ou menos ok, você vai conseguindo ter uma vida mais ou menos ok. Se você tem uma boa alimentação, seu intestino vai tender a ser melhor. Se tem você dorme bem, seus hormônios vão tender a estar mais controlados. E aí, na questão do sono, eu acho muito interessante a gente trazer que me parece que as pessoas não sabem dormir, né? Tipo assim, a maioria das pessoas não entendem o que é um bom sono, nem dos adolescentes, né? Das crianças, dos adolescentes. A gente vê, às vezes, o problema começando lá na infância, na adolescência, e esse sono vem capenga e tal, e aí, quando chega ali na menopausa, desanda total, né? Então, assim, eu tenho muitas pacientes jovens que já dormem mal, e eu falo, olha, presta atenção, porque hoje a conta chega, você dorme mais no fim de semana, você dá um jeitinho, mas quando chegar lá na frente, a gente não consegue repor, né? E aí presta atenção, que tal a gente começar a aprender a olhar para isso, pensar e avaliar de repente o magnésio à noite antes de dormir? Exatamente, e as pessoas normalizam o errado, né? Normalizam dormir mal, não. Lá em casa todo mundo dorme 1h da manhã. Não, mas esse não é o padrão do nosso ciclo circadiano.
Ah, mas sempre foi assim. Uma coisa é você com 20 anos, outra coisa é você com 50 anos, né? Fica muito mais difícil você conseguir se restabelecer, se reciclar para começar a zerar de novo numa idade mais avançada, Sim. né? Então, o segredo de você conseguir ter uma qualidade de vida é a constância, né? Você conseguir manter aqueles hábitos que você conseguiu desenvolver que são saudáveis, né? Tudo bem, você está acostumado a dormir 1 hora, tenta voltar para meia-noite, Meia-noite, né? para 11 horas, né? Já que você tem que acordar cedo. E fora que o sono é diferente, ele tem os ciclos antes da meia-noite e o ciclo depois de meia-noite. Né? E não é o mesmo sono, não é a mesma qualidade de sono. Né? E para um adulto, entre 6 eu acho pouco, mas entre 7 e 8 horas de sono toda noite, para quem pode, tem gente que realmente não pode, para quem pode é o ideal. Mas Né? mesmo quando não pode, eu tento trazer o ponto do assim, tudo bem. Você não pode, você está no momento de vida, que você tem um trabalho, você tem. Qual é o planejamento? O que você vai fazer para sair disso? Porque a gente, médico, trabalha à noite em algum momento da vida. Então, a gente sabe o que é a privação do sono. Para mim, sempre foi muito difícil, Para mas eu mim também. sabia que tinha começo, meio e fim. E eu me planejei, me organizei, eu falei, eu vou fazer isso, eu me proponho a fazer isso por tanto tempo, nessa quantidade, tal. E quando eu chegar lá, se tudo der certo, eu vou parar. Eu atendo no Hospital da Mulher, atendo muitas funcionárias, muitas enfermeiras que trabalham turno noturno. Diabetes, obesidade aos baldes, pressão alta. E eu falo, fica difícil de cuidar se você não dormir. Ah, doutora, mas eu tenho que trabalhar. Realmente, concordo. Hoje a gente vai fazer medicina de tapar buraco. Mas e aí? É Daqui a 5 quando? anos? Você tem um projeto? Tá se organizando? Tá se mexendo? Porque o dizer que não vai, que eu vou, não tenho projeto, vou ficar aqui pro resto da vida. Tá bom. Mas saiba onde você vai Mas sabe, chegar. sabe com as consequências, né? Tem um estudo bem Não adianta grande, né? reclamar. Que compara o estudo Nurse, né? Que compara quem trabalha no período noturno e quem trabalha no período diurno, as doenças crônicas não transmissíveis, né? É, Câncer, diabetes, é. hipertensão, e o quanto é maior, obesidade, o quanto é maior na população que trabalha à noite do que na população que trabalha de dia. Então tem a ver com o nosso ciclo Total. circadiano, sim. Né? Então a gente consegue isso numa fase mais nova, você consegue até tentar ajustar. Mas depois de uma certa idade, né, ou com a chegada do climatério da menopausa, isso já não condiz mais, né? Então a privação do sono, principalmente do sono durante a madrugada, a chance de depois você desenvolver doença, até mesmo alteração de humor, depressão, ansiedade, que aí você vai acabar descontando na É. comida e assim vai, a chance é muito maior. Eu sempre falo assim, dormir não emagrece. Mas se você não dormir, dificilmente você vai emagrecer. E fora quando o paciente, geralmente o horário da noite, da tarde, final de tarde da noite, é o horário que a gente tem mais fome realmente pela queda do cortisol, isso é normal. Quanto mais horas você fica acordado depois dessa queda do cortisol, maior a sua oportunidade para comer. É, E é um momento que você está em casa. Você está totalmente disponível para alimentação, diferente de que a maioria durante o dia está no horário de trabalho. Então, por mais que você queira, sente fome, tenha vontade de comer, de não dá beliscar, tempo. não dá tempo, nem sempre vai estar disponível, você está num local que você nem pode comer. Agora, a hora que você chega em casa, se você jantar, esperar lá 1, 2 horas e já for dormir, a chance de você ficar beliscando ou ficar vendo lá uma série comendo o tempo todo, aí vai lá faz uma pipoca, aí vai lá pega uma fruta, e daqui a pouco pega outra coisa, e assim vai. Aí quando você está vendo, você está mais 4, 5 horas depois do seu horário de jantar, se alimentando Num ainda. horário ótimo, né? Porque daí você vai comer à noite, vai dormir, Exatamente. vai... Não vai gastar energia nenhuma. Fantástico. Você vai descontrolar todos os seus hormônios. Exatamente. Então, assim, aí não tem como, É. né? Aí realmente fica difícil, a conta não vai Eu fechar. trago muito essa questão do sono até para as minhas filhas, pequenininhas, né? Eu falo assim, se não dormir, não vai crescer. E eu sou baixinha, meu marido é baixinho, né? Tipo assim, a gente tem que apertar o limão até o finalzinho para tirar todo o suco. Ah, mas toma hormônio. Não adianta. Não adianta. Você vai dar hormônio para criança, mas ela não vai dormir? Não adianta. Então, assim, usa a oportunidade de ensinar para as crianças, ensinar para o adolescente a dormir, vai te agradecer lá no climatério. É, porque é o normalizar o errado, né?
Ah, mas todo mundo faz, hoje todo mundo dorme tarde, hoje com a modernidade, tudo, fica mexendo em tela, isso é o normal. Não, isso não é o normal, é comum. É. Mas não quer dizer que é certo, e não quer dizer, principalmente, que é saudável. Né? E não é porque você fez até hoje e a gente está mostrando que não está legal, que teus exames, teu corpo, tua disposição está mostrando que não está legal, que você vai continuar fazendo. É uma questão de querer mudar, né? Querer fazer diferente. Uma questão de autorresponsabilidade e de autoamor também, né? Outra coisa que eu acho interessante desse ponto do normalizar o normal, voltando na alimentação, é o intestino, né? Ninguém olha pro cocô. Não. E acha que é normal. E aí eu pergunto na anamnese de ginecologia, eu falo assim, tá, como é que tá a alimentação? Tá? E como é que tá o intestino? Ah, tá normal. Me conta o que é o seu normal, porque o meu normal é um, o seu normal é outro. Ah, eu vou no banheiro a cada 3 dias. Mulher, de uma maneira geral, é muito constipada, né? Ah, eu vou no banheiro a cada 3 dias. Isso tá normal? Eu faço força, é uma evacuação mais dolorosa. Isso é normal, né? Então, assim, gente, não vamos normalizar o normal sendo alterado, hoje eu né? atendi uma paciente que foi com inúmeras queixas também, e a questão dela, quando chega na pergunta do intestino, ah, não, vou todo dia. Aí o marido dela olhou assim pra ela, aí ele falou, não, você vai, mas você usa supositório e toma laxante todos os dias. Mas ela toma 2 copos de água. Começa por aí. Não É. gosta de... Uma senhora já de idade avançada não gosta de verdura. Ah, mas eu não gosto. Aí Mulher, fica... depois dos 40 tem que comer fibra. Tem que Exatamente. ter muita fibra. É um balde de fibra. É. E assim, não é uma questão de. Tudo bem, você não pode não gostar de comer grande quantidade, ou não de comer todos os dias, mas nunca. E nenhuma outra forma alternativa de fibra, já que você não vai comer a folha, de comer algum alimento integral, né? De comer uma quinoa, de comer o arroz integral. Não, só gosta do carboidrato fino, Simples, refinado, processado. simples, processado. E nem água bebe, Não bebe coitada. água e ainda soma com isso, ainda toma um refrigerante. Ela não toma água? Ah, não, mas eu tomo refrigerante. Não Pra conta como desidratar líquido, mais, exato. né? Pra desidratar mais. Aí quer que o intestino funcione. E inúmeras das queixas dela são relacionadas ao intestino. Né? Então, assim, aí paciente com depressão, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, porque é o remédio que dorme, deixa com muito sono, depois toma para acordar, sem top de café com açúcar, e assim vai passando o dia. Você não está vivendo, você está sobrevivendo, você está se arrastando. E doença grave em si, ela não tem. Né? Pelo menos a princípio, não. Mas, assim, é um Ainda mal-estar não. tão generalizado. Mas eu falei, olha só, vou resumir o que você me contou. Você não bebe água, você não come fibra, você come excesso de carboidrato, só come farinha, não come fruta, toma refrigerante e fuma. E ela volta. Olha, não sei, acho que ela tá tão desesperada, pediu os exames, eu acho que vai voltar. Então, assim, cadê o básico? Né? Cadê o básico? Mas eu cheguei, igual minha mãe fala pra mim, minha mãe é super difícil também, mas eu cheguei aqui assim, né? Mas Fiz e não morri. e a qualidade de vida? Né? Onde que fica? Tá sempre cansada, tá sempre com sono, sabe? Tá sempre cochilando sentada. Eu trago muito isso na minha família e bem comumente me chamando de chata, né? Porque eu falo assim, não tem problema nenhum fazer a escolha do caminho do carboidrato simples, refinado, não tem problema nenhum não fazer exercício. O que tem problema é você vir reclamar depois. Tem problema é a falta de informação, gente. Hoje em dia a informação tá aqui, tá literalmente na Exatamente. palma da nossa mão. Então, faça suas escolhas. Você quer ir por esse caminho? Tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Mas não reclama. Exatamente. Lida com as E consequências. uma das queixas, que não sei se você tem essa impressão, que eu mais escuto no consultório, eu tô exausta, eu tô cansada. Eu tô exausta, eu tô cansada. Ah, o que eu posso te ajudar, doutora? Eu tô exausta. Ah, eu durmo e parece que eu não descansei. Ah, eu não me sinto bem, eu não tenho energia pra Eu nada. escuto muito, mas eu tenho um viés, né? Que é o viés da menopausa. Da menopausa, Tem muita né? mulher que vem me procurar por isso, e aí eu brinco que é muito gostoso, porque assim, é dar água pra plantinha que tá murchinha. Você começa a cuidar, você começa a ajeitar ali, não sei o que, aí elas voltam dali a 3 meses já bem, se sentindo muito mais energizada, tal. Lógico que tem toda essa questão
Não são todas, porque quando vem muito destrambelhada, com tudo muito irregular, fica muito mais difícil, aí precisa de uma ajuda e tal. Mas aquelas que já vêm fazendo tudo direitinho. E eu brinco assim, qual é a régua do cansaço? Primeiro, separar sono de cansaço. Sono é uma coisa, cansaço é outra. Você tem sono, você precisa dormir. E por que você tá com sono? Você tá dormindo pouco ou você tá dormindo mal? Então, tem esse ponto. Outra coisa é o cansaço. Não, eu não tenho sono, eu tenho cansaço, eu tenho astenia, eu me sinto, eu não consigo sair. Aí, muitas falam, até eu não sei se eu tô deprimida. Se você tá se questionando é porque provavelmente ainda não tá, mas se não fizer nada vai ficar. E aí, você vai olhando, não, e tá tudo mais ou menos ajustadinho, esse cansaço ele costuma ter data, né? Tipo assim, eu tava bem e tal, mas faz um ano, faz 6 meses, ele tem uma data, da onde começou. E aí, você vê, fala, não, tem coisas pra ajustar. Agora, aquele cansaço de sempre fui cansada, Tem alguma coisa errada, né? sempre, né? E às vezes quando você tem os hábitos muito errados, quando você é mais nova, tudo bem. Eu também, quando eu era mais nova, tomava refrigerante, comia lanche do McDonald's. Até na minha faculdade eu comia lanche do McDonald's, era o mais barato que tinha, né? Comia pizza toda semana. Então, assim, ok, mas aí eu tava com 20 anos. Né? Hoje completamente diferente. Então, se você não tiver esse carinho, esse Mas amor de interessante, cuidar. porque assim, com 20 anos, beleza, eu também morei sozinha, fiz faculdade, era pizza, lasanha, tinha um diabo de um nuggetão, que era a coisa mais horrorosa, sabe? Só Deus sabe o que tinha lá dentro. Mas eu me sentia cansada. Eu hoje, olhando pra trás, eu vejo. Eu me sentia sem energia, eu lembro de chegar em casa e ter que dormir, e assim, lesão de pele, intestino completamente zoado. Hoje eu me sinto melhor, é aquilo que você falou, do que Exatamente. energeticamente, de potencial mesmo, de cabeça mais afiada, de conseguir prestar atenção, de fazer mais coisas do que naquela época. Uma das coisas que eu mais senti com a menopausa foi realmente a questão da memória. Memória e fadiga, enquanto eu não estava com esse olhar mais voltado para mim, tentando manter só o que eu fazia antes, que eu treinava 3 vezes por semana, treinava no final do dia, então várias vezes não dava, porque eu treinava com personal, tinha horário, então às vezes eu me enrolava no consultório e não ia, então tinha semana que eu treinava 1, 2, ok, até os 18 eu fui atleta, então eu conseguia manter uma composição física ok, sempre suplementei, e a alimentação sempre foi saudável, que eu como em casa todos os dias. Hoje já tem bastante tempo que eu tenho o privilégio de almoçar em casa todos os dias, comida caseira mesmo, toda equilibradinha. Mas quando eu entrei na menopausa, mesmo fazendo tudo isso, não era o suficiente. Esse é o clássico. Entendeu? Né? Mesmo tipo assim, não cuidando. mudei nada, só que Não tinha energia, eu tive a sensação de que eu estava deprimida, eu praticamente chegou a um ponto de que eu só ia trabalhar, porque a gente tem a responsabilidade do trabalho, mas não tinha mais energia para treinar, não tinha mais disposição e a memória. Falei, gente, agora eu sei o que os pacientes falam em relação ao Covid, porque eu não estava no meio de uma consulta, estava lá numa linha de raciocínio, cadê? Era um tal de eu deixar a receita para fazer depois, porque, olha, eu vou te liberar agora, porque eu vou fazer em casa, porque eu tinha que revisar todos os exames de novo do paciente. Então, assim, isso me fez muita diferença. Aí, com o tratamento, com a reposição e com essa priorização de organizar mais ainda o meu sono, acrescentei mais 1 hora de sono. Depois da menopausa, eu dormia 7 horas. Hoje eu preciso de 8 horas de sono para me sentir descansada. A reposição hormonal foi fundamental no meu caso. Fiz todos os exames com o ginecologista, tudo direitinho. Fui liberada para fazer a reposição. E essa questão da prioridade, de colocar a atividade física no início do meu dia, às 6 da manhã, e ser a primeira coisa do dia. Essa parte da memória, ela é muito interessante. Tem um livro que eu sempre recomendo, que eu gosto muito, que chama O Cérebro na Menopausa. E ela traz de uma maneira bem enfática a quantidade de mulheres que realmente acham que estão enlouquecendo. Tipo assim, é uma coisa muito pesada, muito forte.
que elas acham que elas estão entrando num processo de demência, que elas acham que elas estão com Alzheimer, porque é real, é palpável. E aí, no seu caso, que você vê que é uma menopausa cirúrgica, ela ainda é mais robusta, porque ela acontece do dia para a noite, de um mês para o Não, outro. foi surreal. E as pacientes que estão entrando assim, elas falam assim, é uma névoa, é uma nuvem. Eu vou para a cozinha, fazer aqui na cozinha mesmo, eu pego o celular para fazer alguma coisa, e aí eu tô lá na rede social. E o celular não ajuda, porque ele tira o foco. Exatamente. Né? Você entra Então, para fazer uma coisa e vai fazendo outra. Tem que aprender a se policiar, a ter os tempos de tela. A gente fala muito tempo de tela para criança e para adolescente. O adulto tem que ter o seu tempo de tela controlado. Exatamente. Se deixar, vira um punda-lelê, né? E a gente se perde na memória, se perde. Tem que fazer alimentação, exercício, suplementação, reposição hormonal, tal, mas tem que ter desafio cerebral. Tem que exercitar esse cérebro de uma maneira adequada. Tem que ter higiene cerebral, né? Porque não adianta você também fazer tudo e não ter uma higiene, se permitir desfocar toda hora. Então é muito complexo isso. E eu achei muito bonito nesse livro, ela traz isso. Calma, você não tá ficando doida. Calma, dá para ajustar. Tem questão de poda neuronal, né? Tem questão de reajuste cerebral e vai melhorar. Se cuida, se organiza, se prioriza e as coisas vão melhorar. E melhoram. Não, e eu hoje, foi o que eu falei no início, eu com esse todo autocuidado, e não são coisas nada demais, em relação a olhar para o meu sono, em relação à prioridade da atividade física, assim, que realmente é um divisor de águas, a prática de exercício físico na tua rotina. Eu vejo os dias que eu treino, a disposição que eu tenho, ainda mais que eu faço de manhã cedo, e os dias que eu não treino, até o humor muda, né, por causa da liberação da endorfina. Às vezes você vai na força do... Mas quando acaba, você fala, você tá lá cantando, tá rindo. Até um comentário, às vezes, de um padre brincando. Não tem ninguém com depressão na academia, aquela música alta, aquele povo doido, todo mundo suado. E realmente, né? Você vai na academia, você acha que só você que tá acordando cedo. Eu treino numa academia que abre antes das 5 da manhã. Quando eu chego lá às 6 da manhã, tem gente indo embora da academia, que já treinou. Sabe? Exatamente. Eu acho legal que eu encontro com alguns pacientes meus que eles entram às 7 no trabalho, então eles treinam de 5 às 6 e pouquinho, para depois chegar em casa e me arrumar. É prioridade, que eles falam realmente que no final do dia não tem disposição. Depois de trabalhar 10 horas, por exemplo, de ter disposição de trocar de roupa e ir pra academia. Né? Então tem muita gente que prefere ir de manhã. E você chega lá, a academia tá lotada. Quando eu entro no estacionamento, eu falo, gente, não acredito, tem tanto doido quanto eu. A quantidade de gente que tá lá. Então, assim, você fica nessa assim, será que não? É questão de prioridade mesmo. E não é uma questão de composição, só de composição corporal, que a gente sabe a importância de uma boa massa muscular. Hoje, uma paciente neurológica comigo, e a queixa dela é que ela não tá conseguindo andar direito, tá perdendo o equilíbrio, porque ela tem uma questão neurológica. Mas ela não faz nada de exercício. Eu falei, se a senhora não tiver força muscular, além da questão neurológica, vai ser pior, a senhora vai cair. A senhora está com dificuldade de levantar da cadeira e ir até a balança. A senhora está sem força, a sua musculatura está toda frouxa. Então a chance de você se machucar é muito maior. Que as pessoas confundem, eu tenho dor nas costas, não consigo treinar. Não, você tem que treinar porque você tem dor nas costas. E outra, você tem um corpo inteiro. Você Exatamente. não é umas costas, você tem braço, você tem perna, pega aí um fisioterapeuta, um personal, vai fazer um negócio. Você pode poupar aquele lugar. Você. Mas o meu médico mandou ficar de repouso. Vamos esmiuçar esse repouso. Eu acho que ele quis dizer repouso articular, não? De repente, você não mexe aquela articulação, mas tem o resto, né? Tem um aeróbico, tem eu fiquei com uma lesão na minha perna, pela lesão de nervo durante a minha cirurgia, que me levou na menopausa, e tem um pedaço da minha perna que realmente eu não sinto, da parte interna da coxa. E justamente por eu não sentir aquele local, que eu tenho que focar no trabalho daquele lugar, porque senão ele vai ficar cada vez mais fraco, aquela musculatura, e depois, mais lá pra frente, eu posso ter uma dificuldade de até mesmo de andar. Você não sente, você não usa. Exatamente. Se você não usa, né? Você não usa assim, sem intenção, você tem que usar com intenção. Com intenção, para ele poder ficar mais forte também. Então, eu tenho que fazer coisas mais unilaterais. Então, justamente porque eu tenho uma lesão. Agora, porque eu tenho uma lesão e eu não vou treinar,
né? É o contrário, é a visão contrária. Então, hoje eu vejo que a menopausa é realmente, se a mulher tiver esse carinho com ela pode usar esse momento como despertar dela, né? Falo assim, tem algumas coisas que são prescrições médicas, porque quando você leva para o ponto de prescrição, se o médico prescreve um antidepressivo, se ele prescreve um remédio para pressão, a pessoa vai fazer direitinho, ela vai lá na farmácia, ela vai cumprir o horário, um antibiótico, vai cumprir o horário, tudo direitinho. Se a gente prescreve o exercício e dá a robustez que ele deveria ter, o olhar muda. Então, assim, eu até brinco que depois dos 40, a minha paciente, que já é minha paciente, chega lá, senta no meu sofá e fala assim: eu não estou fazendo atividade física. Eu escuto que ela está fazendo 1 hora por semana. Eu falo que o 0, ele é 1. E eu não admito 0. Porque, assim, 1 hora não vai fazer diferença para nada. Mas, pelo menos psicologicamente, ela não foi pro 0. E 1 hora, gente, é andar de bicicleta com seu filho, é jogar uma bola, caminhar com o cachorrinho na praça. Caminhar com o cachorrinho na praça, é qualquer coisa, mas entender que você não foi pro 0. Porque sair do 0 é difícil. Sair do 1 não é tão difícil quanto sair do 0. Sair do 3, do 4 é muito mais tranquilo. Então, assim, quanto mais faz, mais você quer fazer, mais aquilo vai internalizando na sua vida, mais você vai entendendo as prioridades. Não precisa ser perfeito, tem que ser feito. E suplementação, a gente tem dois momentos, né? A gente tem a suplementação que a gente faz, que a gente chama de reposição mesmo, né? Então, você dosa no exame de sangue da paciente, tá baixo, uma vitamina D, uma vitamina A, e você vai repor. Ok, tô só repondo porque ela estava com uma insuficiência. Outra coisa é você querer usar o suplemento, que a gente pode usar ele para algumas questões, por exemplo, de melhora de imunidade, de melhora de performance intestinal, tudo isso. Mas não adianta você querer fazer essa outra etapa, uma coisa só você repor. Isso vai funcionar para todo mundo. Agora, você usar a suplementação para melhorar a força muscular, para melhorar cabelo, para melhorar a pele, intestino, tudo isso, se o paciente não estiver fazendo o restante, ele vai se intoxicar de cápsula. Ele vai tomar aquele monte de comprimido e falar, nossa... Que não deixa de ser um ultraprocessado. Exatamente. Aí ele vai tomar aquele monte de comprimido e vai falar assim, não, o comprimido dói meu estômago, o comprimido distende a minha barriga. Mas é porque eu brinco, é o peixinho dourado no aquário sujo. Né? Você não está fazendo o restante, você continua comendo errado, você continua não indo no banheiro todos os dias, não comendo a quantidade de fibra que precisa e quer tomar um monte de cápsula. E às vezes já chega pra gente tomando um monte de cápsula, porque isso vende em tudo quanto é lugar. Né? Inclusive na internet, inclusive com... E a qualidade dessa cápsula. Exatamente. E a qualidade de ultraprocessados nessa, porque é aquela história, né? O ômega é importante. Tá, o ômega é importante, mas qual é a qualidade desse ômega? Porque ele é um óleo, ele pode ser, né, descarboxilado, ele pode ser ruim, dependendo da qualidade. Além do que, pode ter só Deus sabe o quê. Exatamente. Cápsula, e fora né? que, assim, às vezes o paciente tem esse hábito, né? A gente tem, às vezes, lida com um público que tem a possibilidade de comprar fora, tudo, e acha que só porque comprou nos Estados Unidos é melhor. Não, mas ele é importado. Isso não quer dizer nada, né? E às vezes o que acontece? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Às vezes aquele suplemento que ele quer tomar, ou que ele escutou que a mãe dele está tomando, que a vizinha está tomando e que fez bem, ou porque ele viu na televisão, porque um blogueiro falou, ele tem via para aquele suplemento? Ele sabe como é que é a metabolização e a absorção de uma vitamina B12? E aquela condição dele de vida, ou de saúde, ou de doença... Vai absorver? Vai entrar? Então, porque se tem o intestino todo zoado, todo inflamado, exatamente. Nem entrar, vai entrar. Hoje foi um paciente de retocolite, exatamente. Ou não, pior que ainda às vezes nem isso, né? Vai passar mal e vai acabar jogando fora o dinheiro e o que ele tomou. Hoje é um paciente de retocolite, eu falei, olha, enquanto eu não tratar o teu intestino com alimentação e com os medicamentos mesmo, um já estava tomando, os outros eu ajustei em relação à sua retocolite, não adianta te passar a vitamina. Se está com a B12 muito baixa, vamos fazer uma B12, um citoneuria intramuscular. Porque vai passar entendeu? direto. Agora, passar para via oral, não tem porquê. Então, às vezes o suplemento nem está no momento de entrar. Às vezes o suplemento vai entrar depois. Hoje veio um paciente também com supercrescimento bacteriano. Falei, olha, os primeiros 14 dias é só o antibiótico. Você não vai tomar mais nada. Até porque teu corpo vai fazer o quê? Vai metabolizar o quê primeiro? A gente vai tratar
a condição mais grave para depois a gente preparar esse seu intestino para poder absorver vitamina. Então, às vezes a mulher vai chegar lá e às vezes nossa, a maioria que chega para mim está tomando coisas. Né? Ah, mas eu tomo, não faz diferença. Você está tomando vitamina D de 5.000, a vitamina está 30 ainda. Mas por que não está absorvendo? Aí você vai olhar lá no exame de fezes dela, tem mais de 20% de gordura nas fezes, ela não está absorvendo nada. E é interessante porque assim, ela não está absorvendo ponto, nem do alimento, nem do suplemento, de então, nada. Assim, existe uma causa do porquê que a sua vitamina está baixa. A B12 está baixa. E aí? Mas por quê? Por que ela tá 100? Mas por que ela tá tão baixa? Você come carne? Come carne? Como? Por quê? Então não era pra estar tão baixa. Aí você vai olhar no exame de fezes do paciente, que eles quase me matam, que eu peço mais de 10 exames de fezes. Né? Até brinco, doutora, você fez esse exame? Eu peço e eu escuto um monte. Não, eu falo, deixa eu ser lá na Sabrina. Ainda falou assim pra mim, doutora, você tá me perguntando do potinho ou do potão? Porque tem um que eu peço que são as fezes completas, né? Então é o do potão. Aí você vai olhar o exame de fezes do paciente, em vez de ele fazer digestão de proteína, ele apodrece a proteína. Né? Então você vai olhar, você fala assim, olha, isso aqui é o teu exame. Você não está digerindo folha, você não está digerindo bem amido, você está fermentando amido, você não está digerindo bem gordura, você não está digerindo proteína. Como é que você quer absorver nutriente? E da mesma forma que você não retira do alimento, você não vai retirar do suplemento. Entendeu? O processo é o mesmo. Então tem alguma coisa acontecendo aí, seja na tua alimentação, seja no teu processo de digestão, que não está favorecendo a absorção natural dos nutrientes. Eu tenho pacientes que têm realmente uma alimentação saudável que tomam pouquíssimos suplementos. Só mesmo que a gente não tem boas fontes alimentares. Essa questão da alimentação, eu vejo também muita moda na dieta, né? Tipo assim, agora, eu acho até que agora a gente tá numa época até que boa. As modas, elas não são tão ruins, as que estão rolando por aí. Mas a gente acho que quem tá aqui já passou por contar calorias, já passou por, enfim, inúmeras dietas. E até hoje, eu acho que assim, não tem Eu fico ali, tem uma paciente, tá, entrando em menopausa, a maioria, as minhas pacientes não são de alta performance, a maioria não são atletas, fazem pouca atividade física, tá ali com uma dificuldade para dormir, e tem uma questão do vegetarianismo bastante forte, e aí eu sempre falo, ó, você quer ser vegetariana, tudo bem, mas você precisa de um acompanhamento com o nutricionista, porque é muito difícil você conseguir uma ingesta de proteína adequada pós-menopausa, só comendo em casa, a não ser que você realmente se disponha a estudar, vai ler, praticamente vai ser a sua própria nutricionista. Mas precisa olhar para a proteína. Se você não olhar para a proteína, você não vai conseguir comer proteína se você não tiver uma via animal, né? É difícil. Mesmo com via animal, é muito comum a mulher não digerir, eu me sinto meio empapuçada, tal. E qual é o seu olhar da dieta? Você tem uma dieta preferida? É realmente caminhar com um nutricionista aí quando a gente tem essas... Não, na verdade, a gente tem que fazer o diagnóstico individual, né? Eu nunca fui a favor, até muita gente já me ofereceu, vamos fazer um programa de emagrecimento que a gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. Tá acima do peso, tá com obesidade, então vai ser todo mundo fazer essa dieta, né? Como era o Vigilante do Peso, ou quando você pega um programa desses prontos de internet, de colocar todo jejum mundo... intermitente, agora tem bastante gente fazendo. Então, assim, eu gosto de intermitente. Todas as dietas. Eu adoro cetogênica, eu adoro low carb, eu amo jejum intermitente, eu pratico jejum intermitente há bastante tempo. Acho bem legal também. Eu gosto da hiperproteica, eu gosto da paleolítica, mas é para quem? A questão é para quem? Né? Quando você pega uma mulher menopausada, com sobrepeso e com uma insulina alta, para ela vai caber bem uma low carb. Eu preciso baixar a insulina dela, né? Mas eu pego uma outra paciente que ela tem uma outra questão. Então, talvez uma cetogênica para ela, né? Então, mas ela digere gordura? Eu passar uma hiperproteica para um paciente, ele faz digestão de proteína, a tendência do envelhecimento é a gente digerir cada vez menos proteína, conseguir fazer o processo natural de digestão. E a tendência é comer cada vez menos. Saiu um estudo que falava que mulheres acima de 50 anos, se não me engano exatamente, tendem a comer metade da quantidade de proteínas, eles botavam proteína num saco todo, do que o necessário, mas eles
traziam mais ali a proteína fácil, que é a animal. E isso é muito prejudicial. E a gente vai diminuindo essas nossas enzimas digestivas mesmo, né? Então a gente vai ficando um pouco insuficiente, a gente consegue ver isso bem pelo exame de fezes. A gente tem que observar se ele tá com uma deficiência de proteína, de digestão da proteína, então da aceitação da proteína, né? De sentir bem quando come proteína. Porque ele tem algum problema gástrico que altera o pH do estômago e altera a atividade dessas enzimas digestivas, ou simplesmente pelo processo de envelhecimento. É muito comum você pegar idoso que não come carne. Que ele vai ficar só no arrozinho, no legume cozido e vira tudo. uma bola de neve, né? E vira, só que hoje, graças a Deus, a gente tem opções, né? Ah, não consegue comer a proteína, a gente pode partir para proteína em pó, né? Para um whey, para um suplemento em pó que substitua essa proteína, né? Que substitua esse carboidrato que ele não consegue digerir. Então, é avaliar a individualidade. E se o paciente tem bastante paciente vegetariano, bastante paciente vegano, se ele quer ser realmente sem acompanhamento nutricional, fica difícil. A gente, como nutrólogo, a gente não faz cardápio, né? A gente dita as regras, né? De acordo com cada um, né? Para essa paciente vai ser uma low carb de 1.200 calorias baseado na composição corporal, com tantos por cento de carboidrato, tanto de gordura, tanto de proteína. Quem vai transformar isso num cardápio é uma nutricionista, até porque elas estudam muito mais em relação a composições de prato, a dieta, tudo do que a gente. A gente vê muito mais essa condição de nutrição, doença, né? Nutrição, saúde, né? Vincular as duas coisas. Então, você pode ser vegetariano, né? Você pode ser vegano, mas realmente as fontes proteicas, as fontes de muitas vitaminas estão dentro realmente da proteína de origem animal. Então, principalmente das vísceras animais, né? Que é da onde a gente tira os principais fontes de nutrientes. Então, ele vai acabar tendo que, como eu falo, você não vai comer carne, mas você vai ter que suplementar uma grande quantidade, porque você não vai conseguir tirar isso do alimento. Por mais variado que seja, é muito difícil. As vitaminas do complexo B, a B12 em especial, é muito difícil ele conseguir tirar de fontes vegetais, né? Até ômega 3, por exemplo, a gente acaba tendo que usar óleo de linhaça. Então, tem os suplementos, sim, que a gente pode substituir, mas sem ele... Existem suplementos que são, né, voltados para o vegano, então suplementos de proteína, whey vegano, que eu acho que funciona também. Mas eu vejo isso, é muito difícil ser vegetariano e não ter nenhum tipo de acompanhamento. E a gente na menopausa tem um declínio muito grande, né, de massa muscular e de massa óssea. Então, tudo que é que eu falo com meus pacientes, o que eu fazia antes para me cuidar, hoje eu faço o dobro. Eu faço o dobro de atividade física, eu tenho o dobro de cuidados com a alimentação. Hoje eu tenho que comer menos do que eu comia antes, né? Porque hoje eu tenho realmente um metabolismo um pouco mais lento, né? Mesmo tendo uma boa composição corporal, mas eu como menos do que eu comia antes. E eu falo que, assim, essa questão de comer mais e comer menos, ela é muito delicada, porque você tem que olhar muito a qualidade nutricional. Exatamente. Então, assim, eu brinco sempre que, olha, a gente vai comer, a gente vai olhar pro prato como um gráfico de pizza. Você comeu um pão na chapa, ele é 98% carboidrato puro refinado e vai forçando a barra 2% de uma proteininha e uma manteiguinha, uma gordurinha, porque... e aí, assim, você desperdiçou barriga, né, fome, um momento de alimentação por uma coisa vazia, que vai te dar muito pouco. Vai te dar B12, vai te dar D, vai te dar nada disso, fibra, não vai te dar nada disso, nem proteína. Então, assim... não pode desperdiçar o momento. É menos do que cortar, mas eu vou ter que cortar meu pão. Não, você não precisa cortar. Você só precisa acrescentar. Come salada junto com... diminui um pouquinho o tamanho do seu pão na chapa, come uma bela salada, põe um ovinho mexido junto, e aí pronto, você não cortou seu pão, mas você aproveitou aquele momento de nutrição para se nutrir. Então, você colocou coisa, você colocou fibra, você colocou proteína, você colocou... E isso em qualquer fase da vida, né? Não dá pra gente só comer por prazer. Não dá. Né? Não dá pra gente só viver por prazer. Por prazer pra tudo, Infelizmente, né? a gente tem que viver pra viver. Até quando eu acredito que você faz o que você gosta, eu faço o que eu gosto profissionalmente, mas é só prazer? Não, 90% do tempo é difícil. Agora, o bonito é a gente encontrar prazer no que a gente faz. Então, inclusive assim, na alimentação. Inclusive, né, tipo assim, nisso, assim,
tudo bem, eu não vou comer um pão na chapa, mas eu vou comer, nossa, um pêssego. Olha que delícia que não é um pêssego. Exatamente. Então, Acha o prazer nas outras coisas. E saber fazer escolhas inteligentes, né? Que é o que eu tento ensinar para meus pacientes, né? Você vai poder comer o sorvete? Vai, mas você pode comer sorvete todos os dias? Não, né? Você vai poder tomar a sua bebida alcoólica, dependendo da fase da vida que você tá. Vai ter fases que eu vou literalmente proibir o paciente, ele tá doente, né? Mas numa fase normal, você vai poder tomar, mas você pode beber todo final de semana, dependendo da sua idade? Não. E o quê, Né? né? E Aí vale você a quer- pena? Exatamente, tem pacientes que eu falo, você quer beber todos os dias, tem paciente que quer beber todos os dias, né? Tomar uma taça de vinho, tomar um uísque todos os dias, mas você não quer praticar atividade física todos os dias. Olha a balança. Mas você não quer tomar a quantidade de água suficiente todos os dias, você não quer comer fruta todos os dias, você não quer comer legume e verdura todos os dias. Olha que descompensação. Do que é saudável, você não faz sempre. E é curioso, porque uma vez comendo as frutas, as verduras, o exercício todos os dias, eu tenho certeza Não vai ter necessidade que de não beber. vai querer. O corpo não vai pedir, ele não vai querer, ele vai ver o resultado negativo. Vai diminuir a performance e dele aí no vai, dia seguinte. não vai querer. Então, assim, às vezes eu acho que tem muita gente que tem medo de começar a ser saudável e ter que, de fato, encarar e mudar a vida por prazer, por querer, né? Tipo assim. Então, E essa questão do querer me veio a lembrar que é uma das queixas bem frequentes na menopausa, a questão da libido. Né? Que as mulheres todo mundo tá vinculando libido é igual a testosterona. E não é. E não é. E não é. E não é. Você pega Eu brinco, às mulheres. vezes você pode tomar banho de testosterona, que a libido não vai melhorar se tiver tudo bagunçado, inclusive o casamento. Além disso, desse cuidado, né? De você estar se sentindo bem. Né? A gente não é. Homem ainda tem, como ele tem a testosterona um pouco mais alta, ainda consegue separar algumas caixinhas. Mesmo assim, como eu atendo homem e mulher, eu tenho inúmeros homens com queixas de libido baixa. E às vezes você vai dosar a testosterona dele, tá 400, 500 e o cara tá reclamando de libido baixa. Né? Mas o que ele faz para se cuidar? Como é que o cara que depois que ele só trabalha, que ele tá com percentual de gordura altíssimo, ele vai chegar em casa e ele vai ter energia sexual? Né? Se a gente for entender o nosso corpo, o sexo, ele é o último da escala de prioridade de manutenção do nosso corpo. A não ser quando você tem lá 18 anos, crescei-vos e proliferai-vos, né? Multiplicar. Mas tirando isso, a tendência é diminuir. E aí, assim, você tem que lutar contra para não diminuir. Você pode aumentar a testosterona o quanto quiser. Numa mulher, você vai ter acne, você vai ter queda de cabelo, você vai ter clitoromegalia. E não necessariamente vai melhorar. Vai melhorar a libido. Ou vai melhorar por 1, 2 meses. No terceiro mês já começa a diminuir e dali em diante já não faz diferença Cinderela. nenhuma. Aí ela começa a ter um monte de efeito colateral e como são efeitos, na maioria, externos, né? Acne, cabelo, tudo isso vai incomodar tanto que ela fala o quê? Doutora, eu não quero mais usar isso. Entendeu? Então, assim, se ela não melhora a condição dela como um todo. E a condição vai em tudo, no corpo, no físico, no mental, no espiritual, porque ainda tem, assim, o que pé que tá esse relacionamento, teu companheiro tá se cuidando ou não, eu tô aqui, nossa, eu malho, eu faço isso, eu me alimento bem, tudo maravilhoso, meu companheiro não faz nada. Tão difícil. Eu escutei de uma amiga minha, que inclusive ela é ginecologista, tinha um tempo que eu não falava com ela. Aí ela falou, nossa, meu marido quando chega em casa, que ele também é médico, né? Ela é médico, ele é médico, ele está insuportável. Do jeito que ele deita no sofá, eu nem cutuco ele, que eu nem quero que ele vá pro quarto. Se ele for pro quarto, vai querer tentar alguma coisa, mas ele tá insuportável, de mau humor, ele não se cuida, ele só trabalha, ele chega todo barbudo em casa. Como é que vai ter vontade, gente? De jeito nenhum. Por mais que ela esteja bem. Entendeu? Então, a libido, e eu vejo às vezes casais mais velhos, né, que você vê que libido, como é que isso é individual, né? Que só deles brincarem de falar, casais de 70 anos, 50 anos de casado, aquilo pra eles é o suficiente. Aquilo é libido deles. De cada um, Entendeu? Não é aquela libido só de ter o ato sexual. Né? Às vezes é de um beijo, de um carinho, de uma gracinha, de uma piadinha que eles fazem. Trazer aquele brilhozinho. Aí eu tenho um casal que eu atendo que é muito fofo, que aí ela vira e fala assim, até parece, né, que vai chegar em casa, vai dar conta de fazer alguma coisa. Que eles fazem a brincadeira e aquilo já deu. Aquilo já é. Eles vão chegar em casa e vão só dormir. Né? Mas só de ter esse despertar, de imaginar que poderia acontecer, isso é por quê? Porque eles estão bem. Ela tá se cuidando, ele tá se cuidando, eles estão casados há muito tempo, mas mesmo assim tem uma união muito legal. Então, assim, isso conta.
né? Isso conta também na libido, né? E às vezes o casal tá super distante, não se cuidam direito, né? Estão estressados pra caramba com vida, com trabalho, com filhos, com isso e aquilo, ainda quer fechar a porta do quarto, virar a chave e vamos lá. E a mulher não funciona. Não funciona assim. E muitos homens também não estão funcionando. Muitos homens também não funcionam, porque a gente fala assim, a vida da mulher é muito difícil. É, mais ou menos. A do homem também. Também. Não é. E sempre quando tem as duas partes. Eu pergunto no meu questionário, na minha anamnese sobre a libido, quando eu tenho liberdade para perguntar, ou quando faz sentido perguntar. Porque às vezes o paciente está lá por um outro motivo, por câncer, por exemplo, né? Porque está desnutrida, eu não vou perguntar sobre libido. Mas quando faz sentido eu perguntar, aí ela fala, tá muito baixa, nossa, tá zero. Doutor, tem negativo? Ainda fazem brincadeiras com isso. Tá, eu pergunto, mas isso é um problema? Sim. Isso também. é um problema para o teu marido, para você e para o teu marido, para a tua relação? Você Isso quer é uma trabalhar questão, esse assunto né? ou não? Né? Ele reclama, né? Ele tá sempre falando, que eu nunca quero. Que E eu tô sempre uma brinco que assim, o desculpa. problema não é que não querer, o problema é não querer e ter que fazer. Ou querer e não ter como fazer. Como fazer. O descompasso é um problema. Mas a libido ela é de cada uma. Exatamente. E o que precisa para alimentar essa libido, para satisfazer essa libido? Às vezes é muito, às vezes é pouco, né? Às vezes é só um carinho. E entrar né? nesse ponto a gente aí, vai longe, a gente né? vai longe. Sabrine, muito obrigada. Eu acho que foi assim, é sempre Nossa, uma já delícia passou? conversar com você. É sempre uma delícia, seja no consultório, eu já até reservo uma horinha a mais, ali, um tempinho a mais. Sempre vai demorar. Porque a né? gente bate papo, porque é uma delícia. Eu acho seu conhecimento muito engrandecedor. Obrigada. Foi um prazer, foi um Nossa, pra mim presente também. para mim te conhecer. Obrigada, Loriane, por ter apresentado. É verdade. E realmente, assim, eu adoro essa troca. Eu adoro essa questão do o seu olhar global. O seu olhar de conhecimento, uma nutróloga com profundidade, que vai direitinho ali onde precisa ser né, o necessário. E foi um prazer estar aqui com você. Olha, eu que agradeço o carinho, agradeço também, foi um presente esse ano ter te encontrado como minha médica, que a Mônica é minha médica, que também cuida da mulher como um olhar integral também, somente nessa questão do climatério, da menopausa, agradeço, e como recado mesmo, acho que a única coisa que eu posso falar é que tem solução, sabe? Que a gente pode se tornar, inclusive, muito melhor depois da menopausa, se você tiver o olhar carinhoso para você, de se priorizar, de se colocar. Quem sabe nessa fase da vida que a gente está mais velha, a gente pode se colocar em primeiro lugar e até mesmo para você ser uma melhor mãe, ser uma melhor profissional, uma melhor esposa e principalmente melhor para você mesma, né? Eu acho lindo esse seu comentário, porque assim, o que eu mais vejo é todo mundo reclamando desse momento e eu sempre quero trazer isso. Calma, dá para ser até melhor. Dá para, eu acho, assim, o seu relatório, o seu relato, ele é muito importante. E falar de menopausa, falar desse momento, ele é muito engrandecedor para as mulheres entenderem, gente, vamos se cuidar, vamos se tratar, vamos se amar. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço.